Nós vamos tratar nesse vídeo sobre hora extra, especificamente sobre um tema que é bastante polêmico e saiu uma recente decisão a respeito do tema que nós vamos tratar aqui, que é a questão do trabalhador que ele necessita utilizar o uniforme no seu trabalho. São várias atividades profissionais que a empresa exige que o funcionário esteja trajado com o uniforme da empresa. E a dúvida que nós vamos tratar aqui nesse vídeo é se esse tempo que o trabalhador utiliza para se trocar, para colocar o uniforme da empresa, é computado, é considerado como hora extra ou faz parte aí da jornada de trabalho aí do empregado dessa empresa. Doutor Gilberto, o período em que esse trabalhador utiliza para trocar o seu traje, né? Ele chega com a sua roupa e tem determinadas empresas que exigem que esse trabalhador utilize o próprio uniforme da empresa. Esse tempo que ele gasta de chegar, ir até o vestiário, se trocar e depois realizar suas atividades profissionais é considerado como hora extra ou deve ser computado juntamente com o período de trabalho na sua jornada? Bom, doutor, vamos explicar essa questão de maneira mais global para que a gente possa entender a questão de maneira mais correta. Primeiro, antes da gente começar a entrar no tema, a gente tem que estipular o seguinte: a empresa que tem mais de 10 funcionários, ela é obrigada a ter o controle de ponto, a ter o famoso cartão de ponto. Ela é obrigada, na verdade, a controlar o horário de entrada e o horário de saída do funcionário. E é a partir deste controle de jornada, dessa estipulação que consta nesses controles, é que é determinado se o funcionário faz hora extra ou não. O que é hora extra? Hora extra é todo o tempo destinado para a empresa que esteja fora do contrato de trabalho. Tem funcionário que trabalha 6 horas por dia, se ele trabalhar 7, 1 hora é hora extra. Se ele trabalhar 8 e ele vir ficar na empresa 9 horas, 1 hora extra por dia. A questão é que é o cartão de ponto que determina, que vai fazer prova que esse funcionário realizou ou não as horas extras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse cartão de ponto ele é obrigatório, esse controle de ponto. E o terceiro ponto, em relacionado ao uniforme, a gente tem que pontuar o primeiro seguinte: muitas empresas obrigam o funcionário a usar o uniforme. E aí surge a questão que o senhor perguntou. O tempo em que ele usa o uniforme é computado como hora extra ou não? Vamos simplificar essa situação. Um funcionário que trabalha, por exemplo, em um estabelecimento de restaurante. Vamos criar uma situação hipotética. Ele tem que trabalhar devidamente trajado, se for um garçom, por exemplo. Ele tem que ter todo um uniforme que o caracteriza como garçom. Ele chega na empresa, o horário que ele começa a trabalhar é às 11 horas da manhã. Vamos imaginar que ele chega às 11 horas da manhã e tenha que ainda colocar o uniforme. Ele vai começar a trabalhar, na verdade, às 11h10. E aí o que muitas empresas ainda fazem é obrigar o funcionário a fazer da seguinte maneira: chega, vai até o vestiário, troca o uniforme e depois bate cartão. Por quê? Oficialmente, o horário que ele começa a trabalhar é o horário que bate o cartão. Então, quer dizer, essa empresa não considera o tempo que ele troca o uniforme como período de trabalho. Só que essa questão, doutor, ela já está sedimentada. A jurisprudência, as nossas decisões, os nossos tribunais já entendeu que o horário de utilização, o horário que o funcionário se utiliza para trocar a roupa pelo uniforme é horário disponível para a empresa. E sendo um horário disponível para a empresa, esse horário tem que ser computado na sua jornada. E se houver extrapolação do horário contratual, este tempo ele tem que ser contado como hora extra. E digo mais, existem algumas profissões cujo uniforme detém um tempo um pouco maior para se utilizar, como por exemplo químicos de grandes indústrias químicas, por exemplo. Eles têm todo um equipamento que eles têm que vestir antes de começar a trabalhar. E não haveria nenhuma lógica afirmar que o tempo que ele utiliza, talvez 1 hora, para poder utilizar o vestimento,
não seja computado como trabalho, porque na verdade ele está ali como condição da empresa e porque a empresa precisa. Então, todo o tempo que o funcionário estiver à disposição da empresa, mesmo que não esteja trabalhando, é computado como jornada e, se houver extrapolação, deve ser pago como hora extra. Tá certo, doutor. Eu agradeço então os esclarecimentos. Eu acredito que vai ajudar bastante pessoas que se encontram nessa situação, que às vezes tem um período até considerável na utilização, na troca da sua vestimenta pelo uniforme da empresa e acaba acarretando um prejuízo na sua jornada de trabalho. Então, a gente aguarda aí uma próxima conversa e o doutor fica à disposição para finalizar aí o seu argumento, o seu raciocínio. Doutor, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. É uma questão, por mais que seja uma discussão antiga, mas a gente ainda vê decisões. Essa semana saiu uma decisão do TRT de São Paulo, aqui da nossa região, que confirmou essa questão e quem a julgou foi muito claro, no sentido de que o funcionário que trabalha e usa o uniforme, o tempo é trabalho, então tem que ser computado como hora extra. Então acaba que é uma discussão ainda bastante interessante. No mais, eu quero convidar para você que está aí, que está assistindo o vídeo até agora, que visite nosso site e, se houver alguma dúvida adicional a isso que a gente conversou agora, que preencha os nossos formulários e nos mande as suas dúvidas, que nos mande as suas sugestões, que nós teremos um imenso prazer em respondê-las.